Rural de hoje está começando. No programa de hoje, iremos entender um pouco mais sobre o processo de fixação do carbono nas plantas clorofiladas, as plantas C3, C4 e CAN. A absorção do dióxido de carbono, ou fixação, é um processo que ocorre no ciclo de Calvin, na fase 3 da fotossíntese, gerando basicamente um carboidrato através de uma redução. Sobre esse princípio, a produtora rural Clair VSL nos mandou um e-mail com a seguinte dúvida. Ela gostaria de saber por que o milho deve ser plantada nas épocas mais quentes do ano, necessitando de uma maior radiação solar. Para responder a sua dúvida, o repórter Gustavo Salvetti foi atrás. Bom dia. Para responder a sua dúvida, senhora Clair, viemos até o distrito da Yolanda, em Ubiratã, Paraná, e estamos aqui com o senhor engenheiro agrônomo Adriano Panceira, que irá nos ajudar na sua dúvida. Senhor Adriano, o que a radiação solar influencia na produção do milho e qual característica fisiológica explica esse tal fator? Olha, Gustavo, o que acontece? A radiação solar, ela é um dos parâmetros de extrema importância para a planta do milho, sem a qual o processo da fotossíntese é inibido e a planta é impedida de expressar o seu máximo produtivo. O milho, ele é uma planta C4 altamente eficiente na utilização da luz. Nas plantas C4, a fase 3 da fotossíntese, que é a formação da triose, o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, acontece somente na bainha clorofilada. O gás carbônico, que ele é incorporado pelos estômatos, ele é capturado pela enzima PEP-carboxilase e acontece o que? É transformado em CO2 líquido, o malato e aspartato, que é transportado até a bainha clorofilada. Quando os estômatos estão fechados, a planta de milho, ela, por exemplo, tem o CO2 de translocação e não precisa da fotorrespiração. É isso aí. E por que o milho tem que ser plantado mais no lugar mais quente, que tenha mais radiação? Bom, Gustavo, devido ao fato do milho precisar de maior radiação, é que a fase 3 da fotossíntese ocorre apenas na bainha clorofilada, havendo uma necessidade de maior radiação para ativar essa fase 3. Isso aí, muito obrigado, Adriano. E voltamos com você, Ébano Cassol. Ainda sobre o mecanismo de fixação do carbono, existe as plantas C3 e CAN. O repórter José Marcelo Pisoni foi atrás de uma explicação. Bom dia! Estamos aqui na propriedade do Sr. Fagner, em Itacuru, Mato Grosso do Sul. E o engenheiro agrônomo Diogo Bezavento vai nos explicar. Diogo, o que são plantas C3 e quais as suas características? Bom dia, Marcelo. Então, as plantas C3 são plantas de sombra como soja, o trigo e o feijão. Recebe este nome por conta do ácido 3-fosfoglicérico, formado após a fixação das moléculas de carbono. Os vegetais C3 correspondem à maioria das espécies terrestres, ocorrendo geralmente em região tropical úmida. Nas plantas C3, como soja, as fases da fotossíntese acontecem em toda a célula, quando abertos os estômatos, captam o gás carbônico, que é transferido na proteína rubisco, que com o gás carbônico faz o ciclo de Calvin, para formar carboidrato como o açúcar. Mas se houver acúmulo de oxigênio, acontece a fotorrespiração, formando água e o gás carbônico. Muito obrigado, Diogo. É com você, Ébano Cassol. Ainda sobre o processo de fixação do carbono, existe as plantas consideradas CAN, que são plantas mais resistentes à seca. O nosso repórter Tássio Mozzoli foi até a Arábia Saudita entrevistar o engenheiro agrônomo Mohamed Abdallah Gustavo, que nos dará uma explicação. Bom dia. O grupo de vegetais que menos necessita de água são as plantas CAN, que ocorrem geralmente em regiões de deserto. Estamos aqui diretamente da Arábia Saudita com o engenheiro agrônomo Mohamed Abdallah Gustavo, e ele vai nos explicar um pouquinho sobre essas. Senhor Mohamed, o que são plantas CAN e quais as suas características? Salam alaikum.
Bom dia. Como você disse, são vegetais que ocorrem em áreas desérticas ou intensivamente secas. A abertura dos estômatos nessas plantas